Você já parou para se perguntar por que tantos líderes, nações inteiras, impérios poderosos que pareciam invencíveis simplesmente desmoronaram ao longo da história? Por que governantes com exércitos imensos, recursos inimagináveis e poder absoluto fracassaram de forma tão espetacular? A resposta está em um texto escrito há aproximadamente 3.000 anos, que arqueólogos e historiadores consideram um dos documentos mais revolucionários sobre autoridade e poder jamais escritos. Hoje vamos mergulhar no Salmo 2, palavra por palavra, revelando descobertas fascinantes que conectam verdade espiritual, história antiga e vida moderna. O que você está prestes a descobrir mudará completamente sua compreensão sobre autoridade, prosperidade e o segredo de quem realmente vence na vida. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, precisamos entender o contexto extraordinário em que este salmo foi escrito. Tradicionalmente atribuído ao rei Davi, este texto foi composto em um período anterior ao exílio babilônico, provavelmente entre os anos 900 e 800 a.C. Para compreendermos o impacto deste salmo, imagine a região que hoje conhecemos como Israel e Palestina, uma faixa de terra estratégica que conectava 3 continentes: África, Ásia e Europa. Historiadores explicam que essa localização tornava a região um corredor obrigatório para comércio e conquistas militares. Qualquer império que desejasse dominar o mundo antigo precisava controlar essa terra. Arqueólogos descobriram evidências de mais de 20 civilizações diferentes que tentaram conquistar essa pequena região ao longo de 2.000 anos. Agora entenda o cenário político da época. Davi havia acabado de estabelecer Jerusalém como capital, uma cidade que ficava no topo do Monte Sião, a aproximadamente 740 metros acima do nível do mar. Engenheiros militares modernos explicam que essa localização era estrategicamente perfeita para a defesa, com vales profundos em 3 lados e uma única entrada fortificada ao norte. O povo de Israel estava cercado por nações hostis: filisteus a oeste, moabitas e amonitas a leste, arameus ao norte e edomitas ao sul. Cada uma dessas nações possuía seus próprios deuses, seus próprios sistemas de governo e consideravam Israel uma ameaça ao equilíbrio de poder da região. Vamos agora ao texto completo do Salmo 2, e depois vou revelar cada palavra em seu significado original. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governantes juntos se ajuntam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, admoestai-vos, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire pereçais no caminho, pois em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Vamos começar pela primeira pergunta. Por que se amotinam as nações? A palavra amotinam vem do hebraico hagash, que literalmente significa conspirar em tumulto, agitar-se violentamente ou reunir-se em rebelião barulhenta. Antropólogos culturais explicam que no mundo antigo, quando um rei morria ou um novo rei subia ao trono, as nações vassalas aproveitavam esse momento de transição para tentar se libertar. Documentos históricos da época, descobertos em escavações na Mesopotâmia e no Egito, confirmam que essa era uma prática comum.
Reis mantinham espias em todas as capitais vizinhas, justamente para detectar esses momentos de fragilidade. O que torna este salmo revolucionário é que ele não descreve apenas uma rebelião política comum, mas uma rebelião cósmica contra o próprio Deus. A frase "os povos imaginam coisas vãs" contém a palavra hebraica hagá, que significa meditar, murmurar ou tramar. É a mesma palavra usada para descrever o justo que medita na lei de Deus dia e noite no Salmo 1. Aqui está a ironia divina. Enquanto o justo medita em sabedoria, os ímpios meditam em futilidade. A palavra vãs vem de rik, que significa vazio, sem substância, ilusório. Linguistas hebraicos explicam que esta palavra era usada para descrever algo que parece sólido, mas é apenas ar, como uma bolha de sabão que brilha ao sol, mas estoura ao menor toque. Quando o texto diz "os reis da terra se levantam", a palavra hebraica para levantam é yatsab, que significa tomar posição firme, estabelecer-se para a batalha, como um exército que forma suas linhas antes do ataque. Historiadores militares explicam que no mundo antigo, antes de uma batalha, os reis literalmente se posicionavam na frente de seus exércitos, visíveis a todos, gritando desafios ao inimigo. A frase "governantes juntos se ajuntam" usa a palavra yasad, que significa reunir-se secretamente, fazer conselho ou conspirar em assembleia. Arqueólogos descobriram tabletes cuneiformes de aproximadamente o ano 800 a.C., que descrevem exatamente esse tipo de reunião secreta entre reis para formar alianças contra inimigos comuns. Agora vem a revelação mais poderosa: contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra ungido em hebraico é Mashiach, de onde vem a palavra Messias. Em grego, é Christos, de onde vem Cristo. Este é um dos primeiros usos messiânicos claros no Antigo Testamento. Para entendermos o que isso significava naquela época, precisamos saber que a unção com óleo não era apenas um ritual religioso. Especialistas em cultura do Oriente Próximo Antigo explicam que a unção era o equivalente a uma coroação moderna, mas com uma diferença crucial. O óleo representava o Espírito de Deus descendo sobre o líder escolhido. Quando o profeta Samuel ungiu Davi, ele usou um chifre cheio de azeite de oliva puro, que era derramado sobre a cabeça do rei. Antropólogos explicam que em uma cultura sem fotografia ou identificação formal, essa unção deixava um aroma característico que podia ser sentido à distância, marcando fisicamente quem havia sido escolhido por Deus. Os conspiradores dizem: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas cordas. As palavras cadeias e cordas, em hebraico, são moser e abô, que significam literalmente amarras e cordas de jugo. Para compreendermos isso, precisamos entender como funcionava a agricultura na época. Historiadores da agricultura antiga explicam que os bois eram amarrados por pesadas cordas e jugos de madeira para puxar arados pelos campos rochosos de Israel. Essas cordas eram essenciais para o trabalho, mas os animais frequentemente tentavam se libertar porque o jugo era desconfortável. A metáfora é profunda. O que Deus estabelece como guia e direção para a prosperidade, os rebeldes veem como prisão e opressão. Eles querem a liberdade, mas não percebem que estão abandonando justamente o que os faria produtivos e prósperos. E aqui vem uma das imagens mais impressionantes de toda a Escritura. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. A palavra hebraica para se rirá é sachak, que pode significar rir, zombar ou mostrar desprezo. Mas não é uma risada cruel ou malvada. Teólogos e linguistas explicam que é a risada de um pai observando uma criança pequena tentando mover um sofá pesado, achando que tem força para isso.
é a risada de alguém que vê a total desproporção entre a ambição e a realidade. Imagine o contraste. Os reis se levantam na terra, formam exércitos, conspiram em palácios, e Deus, do alto dos céus, observa suas tentativas patéticas de desafiar o Criador do universo. Astrônomos modernos nos dizem que a Terra é um ponto minúsculo em um universo com trilhões de galáxias. Essa perspectiva cósmica estava sendo comunicada há 3.000 anos. O texto continua. Então, lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. A palavra ira em hebraico é apei, que literalmente significa narinas ou respiração intensa. Antropólogos culturais explicam que os hebreus antigos acreditavam que a ira era expressa fisicamente através da respiração pesada pelas narinas, como um touro prestes a atacar. A palavra furor é sharon, que significa calor ardente ou queimação. Não é uma raiva descontrolada, mas uma resposta santa e justa contra a injustiça. Historiadores explicam que no mundo antigo, reis terrenos entravam em guerra, movidos por capricho, ganância ou vingança pessoal. Mas quando Deus age em juízo, é sempre em resposta à rebelião persistente e à opressão dos fracos. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Aqui Deus fala, e a palavra porém, em hebraico, é uma conjunção forte que marca contraste absoluto. Enquanto os reis conspiram, Deus já estabeleceu seu plano. O Monte Sião, que hoje é um local turístico em Jerusalém, fica a aproximadamente 743 metros acima do nível do mar e oferece uma vista panorâmica de toda a região. Geólogos explicam que Sião está posicionado sobre rocha calcária sólida, impossível de ser minada ou tunelada pelos métodos de guerra antigos. Quando Deus diz, meu santo monte, Ele está declarando propriedade e santidade sobre um local geográfico real e estratégico. Agora vem a proclamação mais extraordinária. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A palavra decreto vem do hebraico choque, que significa algo inscrito, estatuto gravado em pedra ou lei permanente. Arqueólogos descobriram que reis antigos mandavam gravar seus decretos em estelas de pedra que eram colocadas nas praças públicas. Esses decretos eram irrevogáveis. A frase "Tu és meu filho" usa a palavra hebraica ben, que pode significar filho literal, ou alguém que carrega a natureza e a autoridade do pai. No mundo antigo, segundo historiadores de direito romano e do Oriente Próximo, a adoção formal de um herdeiro ao trono era anunciada publicamente com a declaração "Este é meu filho". Isso não significava nascimento biológico naquele momento, mas declaração pública de autoridade e herança. Quando Deus diz, eu hoje te gerei, a palavra hebraica yalad pode significar tanto dar à luz quanto estabelecer publicamente como filho. Para os primeiros cristãos, esta passagem ganhou profundidade ainda maior ao ser citada no Novo Testamento sobre Jesus, revelando camadas messiânicas que os judeus antigos já reconheciam. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Aqui está algo que muda completamente nossa compreensão de autoridade e poder. A palavra pede, em hebraico, é sha'al, que significa solicitar, requisitar ou consultar. Não é uma conquista pela força bruta, mas uma herança recebida através de relacionamento. Antropólogos explicam que no mundo antigo, impérios eram construídos através de séculos de guerras sangrentas. Alexandre o Grande conquistou seu império matando centenas de milhares. Roma construiu seu domínio sobre montanhas de corpos. Mas Deus oferece as nações como presente, não como espólio de guerra. A palavra herança é nachala, que significa propriedade permanente passada de pai para filho. Os confins da terra, em hebraico, são apis eretz, que literalmente significa os limites extremos da terra habitável.
Geógrafos do mundo antigo acreditavam que a Terra era cercada por oceanos intransponíveis, e confins da Terra significava literalmente todo lugar onde seres humanos viviam. Tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. A vara de ferro, em hebraico, é Shebet Barzel, literalmente cetro de ferro. Arqueólogos descobriram cetros reais de ferro datados de aproximadamente 800 a.C. em escavações no Oriente Próximo. O ferro era o material mais forte conhecido na época, substituindo o bronze. Metalurgistas explicam que ferramentas de ferro representaram uma revolução tecnológica, permitindo armas e implementos muito mais duráveis. A imagem da vara de ferro comunica autoridade inquebrantável e disciplina justa. A comparação com um vaso de oleiro é fascinante. Arqueólogos descobriram milhares de fragmentos de cerâmica em escavações em Israel. Oleiros explicam que vasos de argila parecem sólidos, mas são extremamente frágeis. Um único golpe os reduz a cacos irreparáveis. Assim são os impérios humanos. Parecem fortes, mas diante da autoridade divina, são frágeis como cerâmica. Então vem o conselho urgente. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, admoestai-vos, juízes da terra. A palavra prudentes vem do hebraico sakal, que significa agir com sabedoria perspicaz, ter entendimento profundo ou compreender as consequências. É a mesma raiz usada para descrever pessoas que prosperam porque entendem princípios de causa e efeito. Admoestai-vos vem de iassar, que significa aceitar disciplina, permitir ser corrigido ou receber instrução. Especialistas em pedagogia antiga explicam que no mundo hebraico, aprendizado nunca era apenas teórico, mas sempre envolvia correção prática e mudança de comportamento. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Aqui está uma combinação aparentemente contraditória, mas profundamente verdadeira. Temor, em hebraico, é ira, que não significa terror paralisante, mas reverência respeitosa, reconhecimento de quem Deus realmente é. Antropólogos culturais explicam que no mundo antigo, aproximar-se de um rei poderoso sempre envolvia protocolo rigoroso e consciência de estar diante de autoridade absoluta. Mas Deus adiciona alegrai-vos, a palavra gil, que significa dançar de alegria, exultar ou celebrar intensamente. Como alguém pode se alegrar com tremor? Porque a presença de Deus é simultaneamente majestosa e acolhedora, poderosa e amorosa. É como uma criança que corre para os braços de um pai forte, a segurança absoluta, mas também consciência de sua força. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho. A palavra beijai vem do aramaico nashak, que significa beijar, no sentido de demonstrar submissão e lealdade. Historiadores explicam que no mundo antigo, beijar a mão, o anel ou os pés de um rei era o gesto público de reconhecimento de sua autoridade e compromisso de lealdade. Não era um beijo romântico, mas político e protocolar. Documentos assírios e babilônicos descrevem vassalos beijando os pés de seus soberanos como sinal de submissão. A advertência, para que se não ire, usa novamente a palavra aph, mostrando que a paciência divina tem limites. Pereçais no caminho é especialmente significativo. A palavra caminho é derek, que significa jornada, curso de vida ou estrada. A mensagem é clara. A rebelião não leva apenas à derrota final, mas à destruição durante a própria jornada da vida. Pois em breve se acenderá a sua ira. A expressão em breve em hebraico é kimat, que significa quase, rapidamente ou de repente. Linguistas explicam que esta palavra comunica iminência, não necessariamente velocidade cronológica. É como um vulcão que pode parecer dormente por anos, mas está sempre à beira de erupção.
Historiadores apontam que impérios que pareciam invencíveis desmoronaram em uma geração. O Império Assírio, que aterrorizou o mundo por séculos, caiu em menos de 20 anos após atingir seu auge. E, finalmente, a promessa magnífica: bem-aventurados todos os que nele confiam. A palavra bem-aventurados é Ashrei, que significa profundamente felizes, completamente realizados ou verdadeiramente prósperos. É a mesma palavra que inicia o Salmo 1. Linguistas explicam que Ashrei não descreve alegria momentânea, mas uma condição permanente de bem-estar espiritual, emocional e até físico. A palavra confiam vem de shazá, que significa buscar refúgio, esconder-se para proteção ou encontrar abrigo seguro. Arqueólogos explicam que cidades antigas tinham áreas fortificadas chamadas refúgios, onde a população corria durante ataques. Confiar em Deus é correr para o único refúgio absolutamente seguro, não porque os perigos desaparecem, mas porque dentro desse refúgio há proteção garantida. Agora vamos conectar tudo isso com a vida prática moderna. Este salmo revela 3 verdades eternas sobre autoridade, poder e prosperidade. Primeira verdade: autoridade legítima vem de Deus, não de conquista humana. Em um mundo corporativo, onde pessoas pisam umas nas outras para subir, em uma sociedade onde influência é medida por seguidores nas redes sociais, este salmo nos lembra que a autoridade verdadeira e duradoura não é tomada, é recebida. Não é conquistada por manipulação, é concedida por Deus. Toda vez que você está tentando forçar portas, manipular situações ou construir seu reino através de atalhos, você está agindo como os reis rebeldes deste salmo. Segunda verdade: rebelião contra princípios divinos parece liberdade, mas é autodestruição. Quantas vezes você já pensou: se eu pudesse viver sem regras, sem prestação de contas, sem limites, eu seria feliz? Este salmo revela que essa suposta liberdade é exatamente o que os reis rebeldes buscavam ao dizer: rompamos suas cadeias, sacudamos suas cordas. Mas o que eles chamavam de cadeias era, na verdade, direção. O que chamavam de opressão era, na verdade, proteção. Psicólogos modernos confirmam o que este salmo ensinou há 3.000 anos. Seres humanos sem estrutura, sem limites saudáveis e sem princípios éticos não experimentam liberdade, experimentam caos e ansiedade. Terceira verdade: prosperidade real vem de alinhamento com a autoridade divina, não de poder pessoal. O rei ungido não precisa conquistar nações pela força. Elas são dadas como herança. Esta é a diferença entre construir um império pela manipulação e receber um reino pela obediência. Empresários cristãos, ao longo da história, descobriram que quando constroem negócios sobre princípios bíblicos de integridade, generosidade e excelência, a prosperidade vem como consequência natural, não como objetivo forçado. Como aplicar isso praticamente? Primeiro, reconheça a autoridade divina em toda decisão importante. Antes de aceitar aquela proposta de negócio questionável, antes de entrar naquele relacionamento que sua consciência questiona, antes de fazer aquela escolha que você sabe que exige comprometer valores, pare e pergunte: estou servindo ao Senhor com temor ou estou tentando romper as cadeias? Segundo, busque autoridade através de caráter, não de manipulação. Em vez de trabalhar politicamente para conseguir aquela promoção, trabalhe para desenvolver as qualidades que tornam alguém digno de liderar. Em vez de forçar portas através de influência e favores, desenvolva competência e integridade que naturalmente abrem caminhos. Terceiro, confie que Deus estabelece seu plano mesmo quando tudo parece em caos. Quando você vê injustiça prosperando, corrupção avançando e pessoas ímpias aparentemente vencendo, lembre-se: aquele que habita nos céus observa tudo.
Sua justiça virá no tempo certo. A mensagem central deste salmo atravessou 3.000 anos e continua transformando vidas hoje, porque aborda a questão mais fundamental da existência humana: quem realmente governa? Reinos se levantaram e caíram exatamente como este salmo previu. O Império Assírio, que aterrorizou o mundo antigo com crueldade incomparável, desapareceu. Babilônia, que parecia eterna, virou pó. Pérsia, Grécia, Roma, todos os impérios que desafiaram a autoridade divina, eventualmente se despedaçaram como vasos de oleiro. Mas o reino de Deus, estabelecido sobre princípios eternos, permanece, e a promessa continua disponível. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Você quer prosperar de verdade? Não através de atalhos, manipulação ou rebelião contra princípios divinos, mas através de alinhamento com a autoridade que estabelece reinos eternos. Então, beije o Filho. Reconheça a autoridade do ungido. Sirva ao Senhor com reverência e alegria. Confie que Ele dá nações como herança para aqueles que aprenderam a se submeter antes de governar, que aprenderam a obedecer antes de liderar, que descobriram que verdadeira liberdade vem de alinhamento com propósito divino, não de rebelião contra Ele. Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho ungido do Deus vivo, o cumprimento perfeito deste salmo messiânico, derrame sobre sua vida a prosperidade que vem de estar alinhado com o reino eterno. Que Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que habita nos céus e estabelece reis sobre Sião, conceda a você sabedoria para reconhecer a autoridade legítima, coragem para viver em obediência alegre e a bem-aventurança prometida a todos que fazem dele seu refúgio seguro. Que sua vida seja construída não sobre a areia movediça da ambição humana, mas sobre a rocha sólida dos princípios eternos. E que você experimente não a prosperidade temporária dos reinos humanos que se despedaçam como cerâmica, mas a prosperidade duradoura do reino de Deus que permanece para sempre. Toda a autoridade, toda a glória e todo o poder pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.